Paz de Deus, meus irmãos, espero que todos estejam bem. Irmãos, o intuito desse vídeo é para demonstrar para os irmãos como que é feito o checklist mensal, que agora é obrigatório para nós fazermos o fechamento mensal. Então, os irmãos vão entrar aqui no Siga, no endereço que os irmãos já estão acostumados, e vão escolher a ADM Dracena, certo? Aí os irmãos vão vir aqui, vai ter um menu verificação. Os irmãos vão clicar nesse menu verificação e depois em checklist grupos de trabalho. Ao clicar aqui, os irmãos vão perceber que não vai ter o checklist mensal aqui cadastrado. Então cada setor vai ter que fazer o seu checklist e cadastrar o seu checklist no dia que vai ser feita a verificação. Então, no caso aqui, eu vou fazer o da contabilidade, mas os outros setores são exatamente iguais, tá? O procedimento. Então, os irmãos vão vir aqui no botão novo, os irmãos vão clicar aqui nesse selecione o tipo de checklist e vai colocar o checklist que, no caso aqui, no nosso vai ser mensal. Então, os irmãos aqui, ó, eu vou escolher contabilidade, mas os irmãos podem perceber que tem conselho fiscal, distribuidora, patrimônio, tesouraria e voluntário. Então, nós vamos clicar aqui no contabilidade, porque eu vou fazer da contabilidade, mas os irmãos vão sempre colocar o checklist do setor dos irmãos. Vou clicar aqui em competência e vou colocar a competência que eu vou fazer esse checklist. No caso aqui, nós vamos fazer do mês 4, porque nós estamos no mês 4 ainda. Estou gravando esse vídeo no dia 29 de abril de 2023. Então, a competência mês 4 ainda está em aberto. Mas se os irmãos estivessem na competência 5, colocaria 5 e assim por diante. A localidade, sempre os irmãos vão colocar ADM Dracena, para ele pegar todas as casas de oração que nós fazem parte da nossa administração. A data vai ser a data que os irmãos estão fazendo o checklist. Então, se os irmãos estão fazendo no dia, no outro dia, no outro mês, né? Pode colocar do outro mês. Ou se os irmãos quiserem, é até melhor colocar sempre a data do último dia do mês anterior. Então, se eu estou verificando o mês 4, eu coloco sempre a última data. Vou colocar dia 30 aqui. O início e o término, a gente costuma sempre colocar o horário do culto. Então, nós colocamos aqui 19 horas e 30 minutos e o término 21 horas. Aí o irmão pode clicar aqui em salvar e ele vai fazer o cadastro desse checklist. Os irmãos podem ver aqui que deu informações armazenadas com sucesso. Os irmãos podem perceber, quando os irmãos deram ok, que os irmãos vão ver que tem o cadastro já do checklist mensal, só que ele não está iniciado. Quer dizer que os irmãos têm que fazer a resposta desse checklist. Esse checklist, irmãos, ele tem que ser verificado sempre antes do fechamento da administração. Então, aqui no menu Tesouraria, Fechamento da Administração, os irmãos podem ver que aqui vai aparecer a administração, se ela está aberta ou está fechada. No caso do mês 4, os irmãos podem ver que o status dela está em aberto. Então, irmãos, antes de ser feita a repartição de ofertas, qualquer outro lançamento que influencie no fechamento da administração, tem que ser respondido o checklist, tá? Então, nós vamos perceber aqui que ele está em aberto, então eu vou conseguir fazer esse fechamento. Então, os irmãos têm que vir fazer o quê? Vir aqui, então, checklist grupos de trabalho, e aí os irmãos vão clicar nessas opções aqui, e os irmãos vão ver que tem a opção de editar, onde eu posso, às vezes, se eu coloquei alguma informação errada, eu posso editar. Ou então, eu posso responder ou excluir, no caso, antes de iniciar, né? Então, vamos supor que eu já quero responder. Então, nós vamos clicar aqui em responder. E aí os irmãos vão perceber que já tem as perguntas mensais que são definidas pelo Brás. Os irmãos simplesmente vão responder essas perguntas. Então, aqui no caso, ó, os irmãos vão perceber aqui, ó, caixas da administração, as contas do grupo 100. No caso da contabilidade, irmãos, são essas as perguntas. Mas, no caso da tesouraria, voluntários, distribuidora, patrimônio, é tudo relacionado ao setor. Então, na distribuidora, vai ter as perguntas da distribuidora. No voluntário, vai ter as perguntas referentes ao voluntário. E assim por diante, tesouraria de igual modo.
Então, os irmãos vão perceber que aqui tem as perguntas referentes à contabilidade. Então, os irmãos vão ver aqui, ó, por exemplo, caixa de administração, contas do grupo 100, os saldos do balancete estão conciliados conforme comunicado? Se os irmãos quiserem pegar esse comunicado e ler certinho como que tá, é importante. Os irmãos vão perceber mensalmente e vai ser a mesma coisa. Se não, os irmãos já podem vir aqui e responder. Onde que eu faço a resposta? Os irmãos vão perceber que aqui nós temos uma lupinha e temos aqui um botão de editar. Ao clicar em editar, obrigatoriamente ele já vai pedir para eu responder esse item. E aqui os irmãos podem ver que tem uma explicação desse item aqui de pergunta. Então aqui está a explicação. A contabilidade deve verificar no checklist da tesouraria os anexos de relatórios de caixa de conciliação conforme comunicado 106/2014. Caso os documentos não tenham sido anexados, solicitar ao departamento responsável que faça a anexação. Aí os irmãos vão responder conforme os irmãos viram aí. Se os irmãos viram que está tudo certinho, os irmãos vão colocar em sim. Se tiver alguma coisinha que precisa ser arrumada, os irmãos vão colocar sim com ressalvas, ok? Ou então não, ou se não aplicar, quer dizer, aquilo não está diante do meu dia a dia, não faz parte do meu dia a dia. Os irmãos podem perceber que nos outros setores vão ter algumas perguntas assim, por exemplo, credores de imóveis, né? Contas correntes de imóveis, e nós não fazemos parte, né? Pelo menos a nossa administração não tem isso. Então os irmãos vão colocar como não aplicável, quer dizer que não se aplica àquela administração. Ao responder o item, os irmãos vão clicar aqui em salvar e prosseguir. Automaticamente o sistema já vai para outra pergunta, que seria a 1.2. Então, automaticamente, o sistema já faz esse checklist na tela. Então, os irmãos não precisam vir aqui no editar e toda vez responder. O sistema mesmo, ao clicar em salvar e prosseguir, ele já vai para a próxima pergunta. Ou se então, se os irmãos não quiserem responder no mesmo dia, às vezes está faltando alguma informação, os irmãos vão clicar em salvar e fechar. O sistema automaticamente, ele vai pegar e vai salvar essa informação e vai ficar ainda pendente esse checklist para fechamento. Somente depois de responder todas as perguntas com sim ou não aplicável ou não, aí os irmãos vão colocar aqui os responsáveis, que no caso é o responsável pelo preenchimento e o responsável pela verificação. Se for a mesma pessoa, os irmãos colocam o mesmo, tá? E aí os irmãos vão clicar em salvar e encerrar. Ao fazer isso, o checklist vai estar preenchido e aí já a obrigatoriedade pro fechamento mensal já vai estar atingida, tá? Se os irmãos clicarem em salvar, ele vai ficar ainda pendente ainda para os irmãos fazer, tá? Tanto também que se clicar em cancelar, os irmãos vão perceber que ainda vai estar não iniciado, tá? Então, irmãos, essa é a obrigatoriedade que os irmãos têm que fazer todo mês. Todo mês tem que ser feito esse checklist, porque ele interfere automaticamente no nosso fechamento mensal. Então, eu peço a ajuda dos irmãos para nós fazermos isso aqui o quanto antes. Sempre que o irmão fechou o mês, já está tudo certo, voluntário, já lancei tudo, já está tudo certo, já faz o checklist. A administração, a tesouraria, já fez todos os lançamentos, já faz o checklist. É claro que tem alguns lançamentos que dependem ainda. Por exemplo, como eu disse anteriormente, a repartição de ofertas é só feita depois desse checklist. O correto, irmãos, seria ser feito antes dessa repartição. Mas os irmãos de São Paulo colocaram a obrigatoriedade do checklist anteriormente à repartição de ofertas. Então, se os irmãos puderem, por favor, nos ajudem nessa parte. E aí, qualquer dúvida, os irmãos podem entrar em contato comigo, tá bom? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe o trabalho dos irmãos, que é muito importante, e Deus abençoe a família dos irmãos também. A paz de Deus.